Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube e nos ouvindo no Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje, o nosso convidado especial é um profissional experiente com mais de 40 cursos acerca da hipnose e neurociência. Ele é diretor do grupo de estudos de hipnoterapia do Praticadamente. Quem é? É o nosso professor Luciano Garcia Júnior. E o tema de hoje vai ser um tema livre, tá? Vocês vão fazer a pergunta e o nosso professor responde. Então, fique aqui conosco, que já já o Luciano vai responder suas perguntas. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, aliás, para o nosso professor, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Luciano, agora eu passo a palavra para você. Opa! Para quem está ao vivo aqui, uma excelente noite. Para quem está assistindo, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que tu estiver assistindo aí. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre várias coisas. De acordo com o Ilmar, a gente tem poucas perguntas, coisa de 100, 150 perguntas para responder. Umas 40 horas, 50 horas de live deve dar para a gente bater um papo a respeito. Então vai ser algo bem tranquilo, bem leve aqui para a gente bater um papo e conversar. Certo? Dito isso, eu vou deixar aberto como que funciona esse dia para quem está aqui ao vivo e para quem não está, o dia que for participar. Quando a gente faz essas lives de pergunta e resposta, a intenção é que eu consiga transmitir um pouquinho do que eu sei. Obviamente não é uma verdade absoluta, eu não sei tudo, mas transmitir um pouquinho do que eu sei para ajudar vocês com o que for. Então, casos de atendimento, técnicas, perguntas, como que funciona A, como que funciona B, como que eu faço X, como que eu faço Y, e no que tiver ao meu alcance eu vou responder com o maior prazer para passar para vocês, como se fosse quase uma mentoria. Dito isso, é importante que perguntem, porque se não perguntarem, eu falo o que eu quero, não necessariamente o que eu quero é o que vocês precisam e querem. Então, por isso que é tão legal vocês perguntarem. Lu, já tem uma pergunta aí no chat. Exatamente. Imagina de quem? Dito isso, a nossa querida Marcinha já mandou uma pergunta muito bacana. Ela falou assim, ó, por que a hipnoterapia é tão eficaz para casos de fibromialgia e as demais deixam tanto a desejar? Acredito que as outras terapias. Seria o mesmo que o tratamento aplicado à dor crônica? Bom, para isso a gente precisa entender fibromialgia. Fibromialgia em específico não é minha área de atuação primordial, aquela que eu mais domino, que eu mais estudo, mas já atende alguns casos. O que caracteriza a fibromialgia? É uma dor intensa, que perdura durante um bom tempo, né? Ali ela não fica aparecendo uma vez na vida e outra na morte, ela tem uma recorrência, então ela chega no nível crônico, e ela é geral, então ela não é pontual só no meu dedo, só no meu braço, ela é pelo menos uma região grande do teu corpo, pernas, os dois braços, tórax, costas, normalmente músculos grandes tendem a sofrer mais, tá? E essa dor, ela não tem uma origem fisiológica. Então eu posso fazer exames no teu corpo e teu corpo não vai identificar nada demais. Você vai lá, não tem nada, vai ter um desalinhamentozinho aqui, uma coisinha ali, mas nada que era para gerar tal dor e tão generalizada assim. Um tempo atrás, quando eu dei uma pesquisada, eu vi que tinha uma ideia lá que eles estavam vendo de querer achar alguns fatores genéticos que influenciavam isso, algumas causas, mais nesse nível assim, mas não era nada conclusivo, era só mais uma hipótese, uma ideia, uma teoria que eles estavam criando ali a respeito disso. Via de regra, então, se a gente fosse resumir, a fibromialgia é uma dor muito forte que te impossibilita de fazer várias coisas, e ela não tem uma origem física constatada. Por isso, ela é considerada uma doença psicoemocional, né, psicomental, etc. Ou seja, eu tenho uma série de acontecimentos na minha vida que impactam o meu organismo e, a partir disso, como resultado, a gente vem a fibromialgia. Não é uma regra, mas os casos que eu trabalhei tinham muita ligação com impotência. Tá? A pessoa se sentia impotente para algo. Tá? Aprendeu a ser impotente. Então, não é uma regra, mas os meus casos em específico, eu tive
esse padrão. Dito isso, o que a hipnoterapia tem de legal? A gente pode falar que alguns motivos pelo qual a fibromialgia tem um bom resultado através da hipnoterapia. Primeiro, placebo. A hipnose é algo que não é tão difundido, é algo que não é tão conhecido. Então, quando eu começo a contextualizar com a hipnose, eu consigo aumentar a expectativa da pessoa. Então, eu também vou trabalhar com o nível de placebo. A gente não pode descartar essa parte. Segundo, a hipnoterapia ela é uma via de regra, a tradicional principalmente, ela é algo focado em resolver questões emocionais ligadas a traumas. Sendo a fibromialgia uma doença gerada a partir de ser uma psicossomática, uma psicoemocional, psicomental, então algo que nasce da tua mente, das suas emoções e somatiza no teu corpo, você lidar com essas emoções, lidar com esses traumas, gera uma série de reorganizações nas estruturas cerebrais que possivelmente meio que desligam a fibromialgia, tá? Então, acredito que por isso. Diferente de uma terapia cognitiva comportamental, por exemplo, que é uma terapia muito boa também, que ajuda em muitos casos, é padrão ouro para diversos tratamentos, ela trabalha com um condicionamento. Ela não vai olhar tanto para essa parte emocional, ela vai olhar para os teus pensamentos, comportamentos, também um pouco para os sentimentos, mas ela vai buscar mudar ali a forma com que você se comporta, via de regra. Obviamente que existem várias linhas da TCC e cada uma vai ter um olhar um pouco diferente para isso. Mas, via de regra, ela vai focar no comportamento. A grande habilidade da hipnoterapia é justamente focar na parte emocional dos traumas, conseguindo gerar uma reorganização interna de informação que ela vai conseguir lidar melhor. Então, se fosse para apostar, eu apostaria nisso. Mas eu não sou um especialista nisso, então eu não sei nem todos os tipos de tratamentos que existem para fibromialgia. Uma coisa que é legal é que, assim, tudo que eu estudei, que eu vi, já conversei com alguns... Na época que eu fui fazer faculdade de fisioterapia, então eu conversei com alguns professores sobre isso, porque eu tive um trabalho a respeito. Foi um pouco do que eu sei veio dali e um pouco que eu estudei depois. Os professores comentaram que a parte de fisioterapia, que digamos que mexe com essa parte estrutural do corpo, ou seja lá a vertente que tu colocar, ela não tem benefícios pela técnica aplicada em si. Os estudos mostravam que, na verdade, a eficácia do tratamento ali era pelo apoio do fisioterapeuta. Então, a ligação do fisioterapeuta com o paciente gerava mais resultado do que a técnica de liberação miofacial, soltura muscular, fortalecimento muscular, seja lá o que for. Óbvio que tudo isso ajudava também, mas não era tão forte, tão evidente quanto o relacionamento. Então, isso também reforça a importância da pessoa ter esse acompanhamento ali, tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Marcinha, mas veja se fez sentido, senão tu fala aí. Show. A Marcinha mandou assim, ó, o que você pensa a respeito da Associação de Medicina Germânica com a hipnoterapia? Calma que isso daí é um pouquinho mais complexo. Para quem gosta de estudar artigos científicos, a eficácia da hipnose na dor é o que mais tem. Exato. Se a gente for pegar a base científica, o controle de dor, não necessariamente o tratamento da dor, é o que mais tem eficácia. Anestesia hipnótica, porque é algo muito simples, fácil de replicar e fácil de mensurar. Eu não consigo mensurar se eu resolvi ou não o trauma de uma pessoa. Pode até ter alguns marcadores mentais ali, se você tiver um aparelho de neurofeedback avançado, tu vai conseguir ver mudanças ali e tal, mas não é nada muito preciso, até onde eu sei. Mas quando tu vai para a dor, é muito simples. Eu testo, tá doendo. Eu faço a hipnose, parou de doer, funcionou. Então, é um teste muito simples. Então, por esse motivo, tem muitos estudos a respeito. Gigantesco, assim. Tu acha coisas de 10, 12, 13, 14 mil estudos a respeito. Certo? Indo para a pergunta da Marcinha agora. Vamos lá, respirar fundo aqui. A Marcinha colocou assim, ó. O que eu penso a respeito da Associação de Medicina Germânica com a hipnoterapia. A medicina germânica também é conhecida como 5 leis biológicas, nova medicina germânica, tem acho que um outro nome também, mas não me recordo. Tem uns 4, 5 nomes, tem vários nomes para. Qual que é a ideia? Essa medicina foi criada por Dr. alguma coisa Hamler, eu não lembro o primeiro nome dele. Ele teve um caso que ele perdeu o filho e depois de um tempo desenvolveu um câncer. E só que ele era uma pessoa, ele é um médico, se não me falha a memória, da Inglaterra ou Alemanha, que cuidava muito da saúde dele. E justamente por cuidar muito da saúde dele, ele
não foi assim, cara, não tem motivo para eu ter desenvolvido essa questão de câncer. Pô, eu me trato, eu me cuido, tal. Não é possível que seja isso. Deve ter algo a mais. De acordo com ele, nas pesquisas dele, ele começou a achar algumas correlações entre parte emocional e parte física, ou seja, emoções que geram doenças ou questões fisiológicas, tá? De acordo com ele. Diz ele que esse estudo foi tão avançado, que ele avançou tanto, que se ele pegasse uma ressonância magnética de uma pessoa, ele conseguiria dizer qual que é a doença que a pessoa tem ou ela pode vir a desenvolver, só olhando ali o que ele chama, acho que se não me falha a memória, de focos de Hubler, que são mudanças, alterações ali na forma de leitura do teu cérebro, certo? Aí a Gi, não é Giovanna, Gisele, mandou aqui pra gente. É Rick Hamler, acho que é assim o nome dele que se fala, não tenho certeza, certo? Dito isso, ele começou essa teoria. De acordo com quem acredita e quem trabalha com isso, dizem que tem muitos estudos científicos que não foram publicados porque eles bancariam a medicina, então todo mundo entrou no complô. Eu, Luciano, entendendo como que funciona essa parte de publicação de artigos, se você tiver um artigo forte, alguma grande revista provavelmente vai querer publicar, porque ela vai gerar uma repercussão muito grande, o que vai aumentar ali os lucros daquela revista de uma série de maneiras diferentes, tá? Mas que seja, então, teoricamente existem esses estudos, só não são publicados por falta de alguém que tenha dado oportunidade. Quem acredita nas 5 leis biológicas vai olhar para todo conflito emocional, todo conflito fisiológico, todo tipo de dor, todo tipo de disfunção, todo tipo de doença, e vai querer achar uma questão emocional por trás daquilo. Se você tem câncer é porque você sofreu um trauma XYZ há mais ou menos tanto tempo atrás, e o câncer é a resposta do teu organismo para tentar voltar para a homeostase, para equilíbrio. Então, teoricamente, a doença seria o caminho pelo qual o teu corpo consegue jogar para fora tudo aquilo que ele viveu e entrar no equilíbrio, certo? Isso daí, digamos que é a parte de teoria. Como que eu, Luciano, enxergo isso? Eu enxergo a medicina germânica como uma filosofia. Entende que lá atrás você vai achar Platão com filosofia, tu vai achar antes de Platão filosofia, onde eles achavam que tinha um líquido, esqueci o nome agora, mas como se fosse uma substância negra que compunha e formava a matéria da vida, certo? Então você tinha lá a vida através da terra, do fogo, da água, então tu vê que é a forma com que aquela pessoa entende o mundo, não necessariamente a realidade. Eu enxergo a medicina germânica como uma filosofia com a qual tu consegue justificar para a pessoa, bile negra, perfeito, obrigado, Iro. É uma filosofia pelo qual bile negra é o nome da substância que eu falei que os gregos lá atrás usavam para explicar diversas coisas. O Irmo trouxe aqui para a gente. Então, como que eu enxergo? Eu enxergo as 5 leis biológicas da medicina germânica como sendo uma filosofia com a qual você busca justificar ou criar contexto para que a pessoa entenda qual a dor que ela está sentindo, uma possível causa emocional daquilo. Eu, Luciano, discordo de algumas leis, tá? São teoricamente 5 leis. E por que eles chamam de leis? Porque, de acordo com eles, lei não tem exceção. Então, todo caso tem aquilo como precedente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem fatores externos. Como assim? Se você pegar e comer uma coisa estragada, naturalmente tu vai vomitar, vai passar mal, vai ficar super mal. De acordo com as leis biológicas, o que você se alimentou não importaria tanto, é o processo emocional que tu tá. Então, eu discordo de muito disso, eu encaro mais como uma filosofia, que em alguns casos eu uso para criar contexto. Tá? Então, eu estou com uma dor na perna muito forte. Então, às vezes, a pessoa, aquela dor surge no meio de um trauma. A pessoa está apanhando do pai ou está discutindo com alguém e surgiu aquela dor. Então, eu começo a usar alguns conceitos. Obviamente, eu não sou um especialista, não sou super avançado nesse assunto, para trazer como contexto, como uma ideia, para ver se faz sentido ou não. Na minha aplicação clínica, eu vejo que muitas vezes tem alguma relação, mas não é aquela relação barata de tipo que eu já ouvi falar assim, tu fala e é certeiro, a dor na perna é tal coisa. Então, eu vejo que é mais você direciona a pessoa a olhar para uma direção
e era olhando para aquela direção consegue enxergar alguma coisa. Então, eu falo assim, tu tá doendo tal coisa? Procura saber se você sentiu X coisa nesse momento, Y coisa. E isso vai trazendo um direcionamento, certo? E existem casos que eu já peguei que não bateu, tá? Então, justamente por isso eu não enxergo como uma ideia absoluta, eu enxergo como uma filosofia para tu buscar entender alguma coisa e trazer para um contexto na terapia. Eu enxergo isso também em outras áreas, tá? Não é só para isso. A constelação familiar, para mim, por exemplo, eu enxergo como uma filosofia e não como uma linha terapêutica científica, tá? Para mim, funciona. Eu não uso eles como precedente imemorável, assim, tipo, batata, toda vez que alguém aparecer, eu vou olhar, a primeira ótica vai ser isso, não. Eu vou olhar para outra ótica primeiro, e se eu ver que aquilo pode agregar, criando um contexto, se eu vejo que a pessoa tem uma forte crença nisso, então esse processo pode ajudar, talvez até um efeito placebo a acontecer, aí eu começo a trazer esses conceitos, mas via de regra eu enxergo dessa forma. Agora, respondendo a pergunta, eu já coloquei aqui como que eu entendo e como que eu utilizo o conceito que eu conheço, como que você vê a aplicabilidade da medicina germânica com a nova medicina germânica com a hipnoterapia. Quem acredita fala que uma é complemento da outra. Quem acredita fielmente. Por quê? Se eu tenho um trauma desencadeando uma doença e eu tenho uma linha terapêutica que busca acessar um trauma e trabalhar ele, eu tenho um que me dá o mapa e um que me leva até o lugar. É como se eu tivesse o GPS e o carro abastecido. Eu vou chegar onde foi, certo? Então, tem essa linha. Eu, Luciano, eu vejo que pode ser uma linha de filosofia legal para ti, assim como, por exemplo, as 5 linguagens do amor é uma filosofia que é muito bem aplicável dentro da clínica quando tu está falando de relacionamento. Então, se você acha que isso pode ser útil numa visão terapêutica, numa psicoeducação, num contexto dentro da tua clínica, ótimo. Se tu não acredita nisso, aí eu vou falar para ti, então nem perca teu tempo aprofundando nisso, aprofunda naquilo que tu acredita que pode ser útil, porque vai depender bastante de você, o que calha de você conseguir agregar ou não no teu processo. Show? O Irmo tinha levantado a mão, Irmo. Tu queria comentar alguma coisa? Fique à vontade. Então, Luciano, você falando da medicina germânica agora, eu nunca tinha estudado isso. Mas Reich, por exemplo, ele lançou um livro chamado A Biopatia do Câncer, né? E nesse livro da biopatia, ele chama o câncer de biopatia. Biopatia seria uma doença da vida, né? E Reich trabalha o conceito de couraças musculares. E assim, se você começar a olhar os cânceres mais comuns, eles estão dentro dessa couraça, né? E aí ele tem a tese da energia, entendeu? Que essa energia represada ali gera uma má formação celular que acaba gerando câncer, né? E eu achei bem interessante. Eu não conhecia esse conceito da medicina germânica, mas, assim, bate um pouco com Reich, né? Mas Reich tem os estudos mais aprofundados, inclusive, da soltura dessas couraças, né? Sim. Show. Para quem não sabe, Reich é outra coisa que eu sei um pouco, obviamente, pelo que eu conheço do Irma, eu não conheço o tanto dele, mas eu tenho uma basezinha ali. Reich, ele foi meio que um sucessor de Freud, e ele ele criou uma hipótese ali, que seria basicamente assim, os traumas e as vivências, as dores que tu passa na tua infância, moldam como o teu corpo é, a forma do teu corpo, e tudo isso molda o teu comportamento, os teus pontos de facilidade, os teus pontos de dificuldade ali na tua vida. Ele fez isso com base meio que tentando melhorar, aprofundar o estudo do desenvolvimento infantil, das fases do desenvolvimento infantil de Freud. Então, ele foi desenvolvendo isso, tá? A partir disso, ele desenvolveu cinco traços de caráter, que ele dá o nome, onde cada traço vai ter pontos fortes, pontos fracos, vai ter umas características corpóreas, vão ter dores específicas que tu passa. Eu não li todos os livros de Reich, eu sei que, se eu não falha a memória, o Irmo leu todos ou quase todos, tá? Eu enxergo Reich também como uma filosofia, e eu vou explicar o porquê. Aquilo que eu falo científico é aquilo que eu consigo, através dos moldes científicos de hoje em dia, caracterizar como científico. O que são os moldes científicos? Algo que eu consiga ter
método, processo, de forma que eu consiga replicar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, certo? Eu não vejo, assim como eu não vejo a constelação sendo uma questão tão exata, eu não vejo a medicina germânica, apesar de se achar tão exata, eu não enxergo ela sendo tão exata, eu também não enxergo o traço de caráter como tão exato. Eu acho que existem um gradiente de possibilidades onde é muito legal. Porém, uma coisa que na minha vivência clínica eu percebi muito fortemente que os 5 dores dos 5 traços de caráter são muito presentes nos meus atendimentos. Naturalmente, eles aparecem como uma ou mais dores como ponto principal de tratamento em muitos, muitos casos, tá? Então, obviamente, não existe um estudo apurado onde ele colocou eletrodos, mediu células, não. Reich foi mais uma questão visual, analítica, experimental, na experiência de vida dele e de atendimento dele, que ele criou essa teoria. Porém, assim como as outras que eu falei, é uma coisa que ajuda muito a pessoa, inclusive, entender e fazer um paralelo. Eu, diferente de, por exemplo, quem trabalha com uma linha 100% científica, ou seja, só com aquilo que tem uma evidência científica bem contundente, eu acredito que a parte de atendimento terapêutico ela tem que variar em 3 esferas, tá? Ela tem que variar primeiro na esfera científica, que é aquilo que a gente sabe que funciona. Eu sei que, desculpa a palavra, eu sei que uma pessoa dormir errado vai ferrar com a vida dela. Então, eu sei que a porra do sono é muito essencial para ela. E isso é matemática exata. Isso eu tenho estudos que comprovam. Independente de qual seja o teu problema, se você dormir mal, vai ficar pior. Então, eu olhar para isso é importantíssimo para vários casos, certo? Então, essa é a primeira vertente. A segunda vertente é uma vertente filosófica. A vertente filosófica é uma filosofia da sentido e da porquê das coisas. Eu acredito que o ser humano, ele precisa e ele busca isso. Tá? Tanto que Viktor Frankl, estou estudando um pouquinho a respeito dele agora, estou nessa fase, ele criou a logoterapia, que é justamente a terapia que busca o sentido, certo? Ele é muito legal a história, tem o Em Busca de Sentido, se não falo o nome, é um dos livros mais famosos dele, é muito bacana, recomendo a leitura para qualquer pessoa. Só a história de vida dele já é do cacete, tá? E você pode ver que qualquer pessoa que supera qualquer coisa, que realmente supera alguma coisa, ele tem uma filosofia de vida diferente. O que significa isso? Isso é uma teoria minha, uma hipótese minha, na verdade, que é assim, eu quero até compartilhar com vocês, para vocês terapeutas testarem isso. Se você pega um cliente e resolve os traumas dele, ele tem uma melhora. Mas esse cliente, se ele não tiver uma filosofia de vida no qual ele se comporte e olhe para a vida de uma maneira diferente, é questão de tempo para ele voltar para o mesmo estado. Então, eu enxergo a filosofia como uma forma que tu enxerga e interpreta o mundo. Cada pessoa vai ter a tua filosofia de vida. Grandes filósofos criam filosofias grandes, robustas, para explicar muitas coisas. Então, se você escuta o Clóvis de Barro falando, por exemplo, quando ele fala no Flow, se não está na memória, sobre o câncer de retina, ou, não sei se é câncer de retina ou é tumor, acho que é tumor que ele teve. É um desses dois, não me lembro ao certo aqui, depois vocês podem pesquisar. Tu vê ele falando com uma veracidade, tipo assim, enquanto tiver jogo eu vou jogar, e a vida é isso, e bola pra frente, dane-se que eu tô cego. Ele descobriu que estava cego num dia, que não ia voltar a visão, no mesmo dia ele deu uma palestra, no dia seguinte ele foi no Flow, e passou acho que 2 horas falando lá. Então tu vê que a filosofia de vida dele é uma forma que ele interpreta o mundo e encara o mundo totalmente diferente. Por mais que tenham problemas, esses problemas tendem a não gerar tanta inércia quanto em outras pessoas. E você vê isso em um outro podcast, eu acho que no Flow ou no Vilela, que é o Inteligência Limitada, é um desses dois, onde ele volta a falar de um caso que ele foi assaltado, roubaram o carro dele, ele pegou um Uber e foi para a palestra dar a palestra. E ele falou sobre isso na palestra dele. Então, tu vê que a forma com que ele interpreta o mundo é uma forma muito ativa. Eu faço o que eu posso com aquilo que eu tenho, até que eu possa, de uma situação melhor, ter mais recursos e fazer melhor ainda, certo? Então, eu enxergo você trazer qualquer que seja a filosofia, qualquer que seja o bate-papo, qualquer que seja a psicoeducação que seja, porque às vezes você trazer a psicoeducação da importância do sono, do exercício físico, faz com que a pessoa crie uma filosofia de vida que aquilo seja importante para ela. Você ajudar a pessoa a olhar para isso é muito valioso, e eu enxergo algumas técnicas como isso. Então, por exemplo, é natural que vão ter pessoas, principalmente no ambiente terapêutico, que tem um pai e uma mãe que foderam a vida da pessoa. E algumas com a intenção de ferrar.
Eu já peguei casos onde o pai falou assim, cara, eu não sei porque tu nasceu, eu odeio você, e se você morresse, seria melhor para mim. Para uma criança que tiver, se não me falha a memória, entre 6 e 10 anos, uma criança. Isso marcou o cara que com 30 anos na minha cadeira chorou, feito um bebê ali, impactou demais. Não tem como eu chegar para esse cara e falar assim, ó, ame teu pai e abraça ele como se ele fosse a melhor pessoa do teu mundo, agradeça a tua vida. Não. Mas eu posso, através de, por exemplo, alguns conceitos, e aí aqui alguns conceitos não gerais, não estou dizendo tudo, mas bem específicos da constelação, ajudar esse cara a olhar para uma maneira diferente. Pai, ó, vamos enxergar assim? Vamos dividir teu pai em duas coisas? A pessoa que te deu a vida e a função pai. Olha para a tua vida e vê se outras pessoas não exerceram essa função de pai, de te ensinar a ser forte, de te ensinar o que é importante proteger, de te ensinar a ter isso. Pô, teve. Então olha para essas pessoas e enxerga o teu pai nessas pessoas. Esse cara que fez tudo isso só serviu para te dar a vida. Encosta na mão dele e fala assim, independente de você querer ou não, graças a você eu tô aqui. E é isso, e aqui acaba a nossa relação. Então, às vezes, esse conceito que eu descobri através da constelação familiar, de dividir função de pessoa, eu utilizo na minha clínica em alguns casos, e isso me ajuda muito. A o quê? A entregar para a pessoa uma filosofia. Isso é científico, Luciano? De forma alguma. Isso, para mim, é uma filosofia. Então, o segundo pilar que eu acho importante no tratamento é justamente isso. Certo? E o terceiro pilar, sem dúvida nenhuma, é a empatia. Existem casos onde você não vai conseguir nem com o que é científico, nem com a questão filosófica, e aí a gente pode criar até um quarto caso, subdividir, aí talvez colocar uma questão que é uma experiência, por exemplo, a hipnoterapia, a regressão não tem uma constatação científica de que funciona, mas é uma habilidade muito legal que a gente consegue dar respaldo em diversas perspectivas científicas. Apesar de não ser científico, a gente consegue dar respaldo científico. A empatia vai ser importante. Existem casos onde você não vai conseguir ajudar muito, onde você vai estar limitado e a tua empatia vai ajudar a pessoa, pelo mínimo, viver um pouco melhor. Então, são três áreas, três coisas que eu acredito que são muito importantes dentro de um processo terapêutico. E aí, obviamente, de acordo com a forma que você se posiciona, o que tu acredita, tu vai pegar pessoas ali que vão estar mais alinhadas ou menos alinhadas com você. E, consequentemente, tu vai conseguir conversar de uma maneira bacana. Certo? Marcinha, depois de tudo isso, fez algum sentido? Ficou alguma dúvida sobre isso? Show de bola. Eu vi tu fazendo assim, eu falei assim, eu acho que ela está confirmando que ela entendeu. Eu vou considerar que não esteja dúvida. Show. Eu tenho mais uma pergunta aqui também, bem interessante, que foi do Ronald. O Ronald mandou assim, Luciano, quais os pontos são mais importantes na sua visão para o tratamento de uma compulsão alimentar? Terapia e reeducação alimentar, se fosse para resumir. Tá? Por quê? Uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela vai precisar reeducar a forma dela de se alimentar e a forma com que ela se relaciona, digamos assim, com a comida. Isso não é uma coisa que apenas o terapeuta faz. Um nutricionista, um bom nutricionista também vai ser imprescindível para isso. Porque é ele que vai saber administrar a pessoa para que ela consiga mudar esse hábito que é tão forte na vida dela. Certo? E aí, falando agora da parte de terapia, tá? A gente sabe que uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, existem vários fatores. Alguns que estão ao nosso alcance e outros que não. Existe, inclusive, fator genético. Ah, a genética não importa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fala para alguém que nasceu de cabelo loiro, de cabelo preto, que a genética não importa e fala para ele só pensar que o cabelo vai ficar loiro. Só não vai acontecer. Entendeu? A genética importa, tá? A genética, ela não é decisiva, ela não é uma sentença, na grande maior parte dos casos, obviamente que em questão de fisionomia, de cor de cabelo, de essas coisas, ela é mais decisiva. Mas quando a gente fala de parte emocional, ela não é uma ciência que, porque tua genética falou, alguma coisa acontece. Ela é um espectro de onde até onde tu pode ir, certo? Outra hora eu posso até conversar um pouquinho de como que eu entendo isso daí para vocês. Dito isso, existem esses fatores. Existe o fator de relacionamento, existe o fator de ambiente, existe N fatores, tá? Mas, para mim, quando você vai falar de uma compulsão alimentar, existem algumas coisas que são importantes na parte de terapia. Primeiro, não é um tratamento de 2, 3 sessões. É um tratamento onde você vai começar com 2, 3 sessões, depois disso tu tem que chegar e expandir, espaçar mais para acompanhar a pessoa onde ela for tendo dificuldade. Exatamente, Irma, epigenética. Tá? Epigenética, tem um livro, se não me engano, que chama Epigenética, acho que é branco com os negócios coloridos.
Ele fala disso, é meio grande, mas vale a pena ler, tá? Ele comenta, ele dá um vislumbre sobre isso daí, é bem legal. Então, quando a gente faz compulsão alimentar, você começa com tratamento intenso, mas você vai ter que ter um acompanhamento para entender quais as dificuldades dessa pessoa ao longo do processo. Por que isso? Porque, via de regra, quando a gente está falando de uma compulsão alimentar gerada por uma questão emocional, aí aqui eu não estou falando de uma compulsão alimentar, por exemplo, por uma desregulação emocional. Eu não estou falando de uma compulsão alimentar por uma restrição alimentar. Vamos dar um exemplo. O que é uma restrição alimentar? Imagina um atleta de fisiculturismo, que ele gasta em média 4.000 calorias por dia. Pré-competição, ele está consumindo 700 calorias por dia. Ele está consumindo menos de 25% do que o corpo dele gasta. Naturalmente, esse atleta, possivelmente, quando ele terminar, se ele não estiver muito alinhado, muito acostumado com isso, quando ele terminar a competição, ele vai ter 1 semana, 2 semanas de compulsão alimentar. A compulsão alimentar desse atleta vai ser igual a de uma pessoa que desenvolveu através de uma ansiedade isso? Não. Por quê? Porque existem fatores fisiológicos, necessidades do corpo que querem ser supridas. Então, aqui, quando eu me referi à terapia, eu estou me referindo àquilo que tange a parte psicossomática emocional, certo? Dito isso, eu acredito que você precisa olhar, entender que, quando é emocional, normalmente a compulsão alimentar vem para suprir alguma coisa. Ela não é o sintoma, ela não é a causa do problema, ela é o sintoma do problema. Como assim? Normalmente, atrás de uma compulsão alimentar, tu vai achar uma série de hábitos ruins, uma série de problemas de relacionamentos e um caso de ansiedade. Eu até hoje não peguei, pode ser, e não existem exceções, obviamente, mas não peguei nenhum caso de compulsão alimentar que a pessoa não tinha uma ansiedade junto com ela e ela não tinha problemas no relacionamento e hábitos dela. Dito isso, qual que é o papel da terapia para mim? Trabalhar justamente esses 3 pontos. Ajudar a pessoa a lidar com a parte emocional dela, resolvendo traumas, resolvendo conflitos emocionais, ajudando ela a ter uma inteligência emocional e uma relação com a emoção melhor, ajudando ela a entender os relacionamentos dela, caso isso seja um problema, e olhar para isso por uma perspectiva diferente. E também mudar os hábitos. Por que mudar os hábitos? Porque não adianta eu pegar e falar assim, tu é alcoólatra, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar no teu hábito, 1 vez por semana, tu tomar um shotzinho de 51. Tu tá chegando para um drogado, colocando a droga na cara dele e falando para ele, seja forte o suficiente para resistir. Não é assim que acontece. Tá? Por mais que a pessoa tenha tratado, o corpo dela ainda tem as redes neurais, ela tem uma série de modificações que aquele vício, aquele processo, aquele estilo de vida gerou nela. Então, para uma pessoa, dependendo do nível de alcoolismo que ela estava, de quão viciada nessa substância essa pessoa era, ela vai precisar excluir da vida dela. Por quê, Luciano? Porque ela não vai ter controle? Não, porque ela ficar consumindo isso, pode ser que ela ganhe tanta confiança que ela está no controle, que chega uma hora que ela perde o controle. Ela começa tomando uma cervejinha sem álcool, aí depois uma cervejinha com álcool, aí depois 5 cervejinhas com álcool, aí depois um destilado, e a hora que vê, ela voltou para aquilo. Por conta da confiança. Então, você vai precisar mudar alguns hábitos dessa pessoa. Certo? Então, para mim, aquilo que é importante trabalhar numa compulsão alimentar, hábitos, relações e a parte emocional como um todo. A forma com que você vai fazer isso depende de como você entende, de que você encara, da tua linha terapêutica e assim por diante. Por que eu falei isso? Para mim é o início do tratamento. Depois desse início do tratamento, tu vai entrar numa fase de acompanhamento. O que é esse acompanhamento? Essa pessoa, ela tem como resposta ao estado emocional dela comer. Então, naturalmente, essa pessoa vai chegar num processo, numa fase da vida, numa fase de coisa onde ela vai sentir uma ansiedade que é natural. Não dá para ela não sentir ansiedade. Ela vai fazer algo novo e o corpo dela vai reagir. Então, você precisa pegar esses momentos e ajudar ela a não descontar na comida. Então, você precisa ensinar ela outras formas de lidar com isso. Luciane, como que eu sei o que eu vou precisar ensinar ela a lidar? Acompanhando ela. Você vai ter que ter um acompanhamento ali de pelo menos umas 5 sessões, 6 sessões, um tratamento completo, pelo menos isso. Assim como qualquer vício, tá? Se você pegar um caso de vício, vai ser algo bem parecido também. Então, tu vai pegar. E aí, como esse acompanhamento, como essa forma da pessoa lidar melhor, vai entrar desde a psicoeducação, como a Lilian colocou aqui, você explicar como as emoções funcionam, você explicar como o corpo dela funciona, explicar o que e por que ela está sentindo, até você dar ferramentas e fazer trabalhos, inclusive com a hipnose, para ajudar ela a melhorar.
nessa fase do tratamento é onde eu, Luciano, por exemplo, acredito que a PNL pode ajudar. Por quê? Porque eu criar uma âncora para a pessoa pode ser útil, dependendo do caso, dependendo da situação. Âncora não é uma terapia, mas ela pode ser muito complementar dentro de um processo terapêutico. Eu chegar e fazer um spin, para mim, não é terapia, mas eu ajudar essa pessoa a ela criar essa filosofia de quando ela sentir vontade de comer algo que não faz bem para ela, perder o controle, ela mesma conduzir um spin dela e mudar aquilo, nem que seja por placebo, eu estou ajudando ela a ter uma estratégia de se controlar. Se a PNL é verdadeira ou não, pouco importa. E gerou resultado para essa pessoa. Certo? Então, eu enxergo dessa forma, e é isso que, para mim, no caso de compulsão alimentar, é muito importante. Novamente, assim como fibromialgia, compulsão alimentar não é minha área de especialidade. Apesar de já ter feito especialização nessa área, não é minha especialidade. Minha especialidade onde eu mais atuo, disparadamente, é a ansiedade. Certo? E aí, a parte de ansiedade da compulsão alimentar, aí sim eu tenho uma experiência um pouco maior, um pouquinho maior, onde eu possa conversar um pouco mais sobre. Certo? Dito isso, alguma dúvida? Alguma pergunta? Luciano, muito obrigado aí pela resposta. E aproveitando esse ponto que você colocou, uma dúvida que eu tive foi a seguinte. Você acredita que, por exemplo, de uma compulsão, a depender do ambiente que a pessoa esteja, mesmo que ela faça todo um tratamento ou hipnoterapia, seria muito difícil se ela tiver um ambiente que reforce muito, muito mais a compulsão que ela tem, ela realmente conseguir? Sim. Foi o Ronald que perguntou? Show. Isso mesmo. É porque eu só escutei a voz, eu não sei nem que cadeira que tu tá. Deu uma passada aqui, mas não vi. Então, Ronald, perfeito, cara. Para mim, não vou falar só o ambiente. Na escola NOS, que é a escola onde eu sou professor, tem o Gustavo Kobayashi, que é um dos professores. Ele desenvolveu o que a gente chama de identidade... fugiu o nome aqui. Modelo de identidade. Tá? É uma forma que a gente tentou entender ali como que a pessoa se desenvolve e quais os pontos que constituem a identidade de uma pessoa. Tá? Para a gente, isso daí guia, de certa forma, o meu tratamento. O último, a gente tem 3 triângulos que vão desde o 100% interno da pessoa, que ela expressa no mundo, e por último, que não depende dela, que é o mundo. Tá? Esse último triângulo, a gente tem o nome de ecologia. Ecologia, na verdade, deu o nome. Esse nome, essa foi uma das minhas contribuições. Quem criou o esboço disso foi o Gustavo Kobayashi, e eu, com os outros professores, fomos contribuindo. O que é ecologia? Ecologia, para a gente, tem 3 pilares: relação, recursos e ambiente. Ou seja, aonde eu estou, ambiente físico, os recursos que eu tenho a nível fisiológico, intelectual e emocional, e também as relações que eu tenho. Para mim, a ecologia é o que pode ferrar com qualquer processo terapêutico, independente da técnica. Por quê? Imagina que essa pessoa ela aprendeu a comer porque ela tem compulsão alimentar, porque ela tem uma ansiedade muito forte. E ela é muito maltratada em casa pela mãe e pelo pai. Ela tem, 25 anos, mora com os pais ainda, super maltratada. E por ser maltratada, ela fica muito ansiosa e ela desconta na comida. E além disso, toda vez que ela tá comendo, a mãe fala assim: isso, come mesmo, que é a única coisa que tu faz bem na tua vida. Ok? Aí eu vou lá, eu trabalho todos os traumas dela, trabalho a relação com o pai, trabalho a relação com a mãe, mas eu não mudo o posicionamento dessa pessoa perante o ambiente dela. E jogo ela, sem ter recursos o suficiente, de volta para morar com esse pai, com essa mãe, que brigam o dia todo, que geram ansiedade nela. É como se eu pegasse você, peguei teu braço que estava quebrado, coloquei um gesso, recuperei, saiu a hora que tu está recuperado, eu vou lá e dou uma martelada em cima. Vai quebrar de novo. Então, o ambiente ele tem essa capacidade. Obviamente, para mim, ele não é decisivo, porque tu pode criar microambientes onde você consiga ter um ambiente mais seguro para o teu desenvolvimento, até que você consiga mudar de ambiente. Tu pode escolher melhor tuas relações, não só físicas, mas também digitais, que podem constituir isso. Então, você consegue, até algum nível, manusear isso.
mas sem dúvida nenhuma é um fator importantíssimo para a evolução da pessoa e um fator importantíssimo que pode quebrar o teu processo terapêutico, a evolução do teu processo terapêutico, certo? Então, aí também, por exemplo, entra muita psicoeducação, entra muita parte de filosofia, a forma com que a pessoa olha para o mundo. Porque às vezes ela olhar diferente para tudo isso pode mudar completamente o jogo dela, tá? E aí não vai ser entrar numa hipnose e fazer ela entrar num processo terapêutico, acessar um trauma, trabalhar aquilo que vai necessariamente ajudar ela. Show? Então eu vou estender essa tua colocação, Ronald, não só para a parte de compulsão, mas para qualquer coisa praticamente que for vier derivado da parte emocional. Certo? Fez sentido, Ronald? Nossa, bastante, Luciano. Inclusive, eu acho que essa parte da ecologia é um que às vezes a gente nem pensa assim, a depender das pessoas, né? Porque geralmente a gente acha que é só o comportamento e aquilo ali só é o suficiente, mas realmente um ambiente pode ser um catalisador até de uma não mudança, né? Muito obrigado mesmo. Exato. A parte de ecologia, na minha divisão, é porque assim, tu vai ver muita gente falando de ambiente, chamando de ambiente o que eu chamo de ecologia. É a mesma coisa, eu só escolho nomenclaturas diferentes porque eu uso ambiente para uma coisa bem específica, mas é na mesma. Então, ambiente e ecologia é o maior modulador do ser humano. Quer ver um exemplo? Se tu entrar na igreja, você vai agir do mesmo jeito da balada? Ou do mesmo jeito da tua casa? Do que quando você está no barzinho com os amigos, de quando você vai comer um lanche, numa festa de aniversário, numa festa de criança, numa sala de aula, numa live do Praticadamente? Tudo isso são ambientes. Só de você entrar no ambiente, você já muda a forma com que você se comporta. As relações. Você conversando com o teu pai é do mesmo jeito que tu conversa com a tua mãe, que é do mesmo jeito que tu conversa com o teu amigo, com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu cliente, com o teu professor, com uma pessoa desconhecida, com advogado, com médico? Não. Tudo isso também modula você. Então, ambiente e ecologia é o nosso maior modulador. Perfeito, André. Bom, o Ronald caiu, se depois ele voltar aqui, aí eu vejo se ele entendeu. Dito isso, Irmo, tu levantou a mão, não sei se é uma contribuição, pergunta, fique à vontade, é contigo. Então, Luciano, duas coisas, cara. Você falou uma coisa que me deixou encafifado agora, que me fez pensar que é o seguinte, o encoraçamento que Reich falava, né, é como se o corpo criasse uma âncora sobre aquela pulsão, né, sobre aquela dor, seja física, seja emocional, seja psicológica, mas o corpo reage. Quando você faz o desencouraçamento, né, que você solta aquilo, você está você está tirando a âncora que existia ali. Então é óbvio que também isso vai causar uma mudança significativa no psicológico da pessoa, né? Então eu achei interessante, agora que caiu a ficha, você falando de ancoragem, né? Quando você solta as couraças musculares, você está trabalhando, na verdade, um desancoramento psicológico de um trauma. Faz sentido? Na visão de Reich, acredito que sim. Tá? Porque, teoricamente, aí você que sabe mais vai poder falar se está certo ou não. Teoricamente, assim, eu sofro algumas coisas ao longo da minha vida, isso impacta meu corpo, muda minha couraça e me deixa uma marca no corpo, evidente. Seja uma dor, seja a forma do corpo, seja o que seja. Se eu pego e solto isso, é como se eu estivesse soltando aquilo, mudando a minha parte fisiológica, que vai impactar a parte emocional. Da mesma forma que eu posso começar da emocional para impactar o corpo, eu posso começar do corpo para impactar a emocional. De que forma que isso provavelmente vai funcionar? A desconectar os dois. E esse desconectar é justamente o processo inverso da ancoragem. Ancoragem, eu quero prender duas coisas. Se eu estou querendo desconectar, é justamente uma desancoragem, como tu trouxe. Eu acho que esse nome não tem, mas é um nome muito bom. Fez sentido? Fez sentido. É que, assim, dentro da linha, né, de Reich, da bioenergética, existe um processo de mielinização, né, que começa com a cabeça e vai descendo. Então, a segunda parte, assim, primeira parte é a cabeça, depois pescoço, depois braços, né, depois tórax, depois abdômen, depois pelvis. Então, esse processo de mielinização são as fases do bebê, né? Conforme o bebê vai conseguindo dar suporte à própria cabeça, mielinizou o pescoço, e assim por diante, né? E isso hoje já está meio que comprovado cientificamente.
né? O que Reich falava naquela época, hoje está sendo comprovado em alguns âmbitos, principalmente pelos neo-reichianos. Então, esse processo de mielinização já mostra no corpo traumas daquelas fases. Então, quando você... O que eu chamei de desancoragem seria o quê? Um trauma vivenciado, por exemplo, no útero, que fez com que a criança não encostasse muito naquele útero, porque o útero era gelado, né? Quando a mãe está muito traumatizada ou está sofrendo forte estresse, o útero fica mais gelado. Então, o bebê não encosta no útero. Então, são crianças mais quietas, são crianças mais... têm um cabeção e pouco corpo, elas não desenvolvem contato. Né? Tanto é que a hipnose não verbal para essas pessoas são mais complicadas, porque envolve toque e ela não está acostumada. Então, quando você consegue trabalhar isso nesse âmbito que você falou da ancoragem, eu acredito que deva ter um resultado muito, muito, muito forte. Show. Assim, eu vou fazer aqui, na verdade, vou te explicar o porquê que eu não levo Reich tão ao pé da letra, tá? Não, de forma alguma, já adiantando, não quero atacar você, eu vou botar aqui, até para você também, se você tiver alguma coisa, tu complementar, que às vezes tu estudou muito mais que eu a parte dele e colocou. Eu acho que a parte da dor, das dores que uma criança sofre, fazem muito sentido. Eu acredito que a parte do desenvolvimento infantil, como ele enxerga, também tem algum sentido. Para mim, não 100% como as dores, mas tem um sentido bem forte. O grande problema é que, assim, essa parte de mielinização que ele fala, ela e não é comprovada cientificamente. A gente sabe que meio que você vai conseguindo ganhar controle à medida que você vai crescendo, porque tu vai tendo uma comunicação melhor, uma consciência corporal melhor. E aí, a partir disso, criou essa parte de mielinização. Só que entre eu falar que o teu corpo consegue ter uma comunicação com si próprio melhor, e essa comunicação pode gerar uma mudança na tua composição física, é uma distância que a gente ainda não consegue comprovar. Pode ser que seja verdadeiro, pode ser que não, e assim por diante. Então, por mim, Luciano, quando eu olho para Reich, eu desconsidero essa parte do trabalho dele. Eu desconsidero essa parte de mielinização, eu desconsidero essa parte de encoraçamento, essa parte do corpo. Eu fico com as dores e a tendência onde essas dores existam. Por quê? Eu já vi muita gente pegar a rejeição, por exemplo, que teoricamente seria essa do esquizoide que tu colocou da barriga da mãe, a dor principal dele, e a dor principal da rejeição nasceu na vida da pessoa, na verdade, lá para os 7 anos de idade. Só que foi tão forte, que sobrepôs todas as outras. Mesmo não acontecendo naquela fase de infância onde já deveria se consolidar e caracterizar ele como esquizoide, certo? Então, mas aí existem já explicações que eu vi, porque ele vai ser um outro tipo e esse daí vai vir como um complemento para ele conseguir exercer aquele outro tipo, etc e tal. Já estudei, já ouvi isso. Mas para mim, então, eu resumo direto para a dor, que faz bastante sentido. E aí, olhando diretamente para a dor, esse processo de desancoragem faz um sentido bem grande, porque eu estou desancorando uma dor, um processo de aprendizado em relação a uma dor, um comportamento, uma emoção que ele sentiu, de um problema dele, fazendo ele lidar melhor com aquilo, de forma que ele evolua na vida dele. Show? Fez sentido, Irmão? Sim, fez sentido. Eu quero depois até pegar um dia, tu podia fazer uma live sobre os 5 traços de caráter, né? Dia 2 vou Tá falar. marcado? Nossa, eu não consigo. Dia 2 eu tenho um compromisso que eu vou estar em Itapetininga fazendo um curso. Dia 1, dia 2 e 3 ou dia 1 e 2. Mas essa eu quero assistir. Porque é uma área que, assim, eu tenho desavenças, como qualquer área, até com a hipnose, mas é uma área que eu acredito que tenha coisas ali de que possam ser bem aplicadas na parte da terapia, principalmente como a filosofia. Certo? Assim, Reich, quando você fala... Reich foi, assim, ele não é que ele era um discípulo de Freud, né? Ele chega a ser o braço direito de Freud, depois ele rompe com Freud. Reich, ele cria a psicanálise ativa, né? Que seria essa psicanálise de você, olhando o corpo daquela pessoa, você descobrir aonde está travado e aonde você pode cutucar, né?
Então, assim, se você tirar as couraças de Reich, você tirou Reich. Né? Tipo, Sim. joga a obra dele inteira fora, acabou. Porque toda a parte da teoria dele é baseada no encouraçamento. Tá? Então, assim, Reich, ele se destaca dentro da psicanálise por criar a psicanálise ativa baseado nas couraças. E depois ele descamba, né, no final da vida dele, para a bioenergética. Tá? Tanto é que ele é o pai da bioenergética. Ele é o primeiro no mundo a virar e falar, olha, o inconsciente de uma pessoa é o corpo dela, a grande pulsão de um ser humano é a libido, né? Um ser humano sem libido é um ser humano que tende a querer morrer, porque não existe uma... Reich também era contra a pulsão de morte. Ele fala todo organismo briga para se manter vivo, né? E até uma ameba que não tem cérebro briga para se manter viva. Então ele fala assim, não existe pulsão de morte. O que existe é uma pressão social, né? uma prisão social que vai causando aquela necessidade daquele organismo querer fugir dali. E aí sim ele pensa em suicídio. Mas ele mesmo, não. Um ser humano sadio não tem essa tendência. É bacana, Reich é bem bacana. Eu li, não foi um livro dele, mas foi um livro sobre essa parte, acho que se não me engano o nome é Anatomia Emocional. E tem... Você leu o Lower, né? E aí eu li também, aí o que é dele, como que é o nome? É um que é azul e branco. Acho que é Análise do Caráter o nome. Não, é verde e branco. A análise do caráter é dele. E Show, tem... esse aí eu li dele. Isso, e tem a análise muscular do caráter, que é do Gaiarsa. Esse eu nem conheço. É isso aí. Eu gravei essa parte azulzinha aí do meio. Ó. Isso. Esse livro, ele é assim, para você compreender esse livro, você tem que ler A Função do Orgasmo. Show. Esse eu tenho, mas não li. O dia que você lê A Função do Orgasmo, você vai tirar o cabeção. Tá entre uns 50 e tantos livros que eu tenho aqui em casa na iminência de um dia ser lido. Esse você pira o cabeção. Porque esse é quando dá o racha de Reich e Freud. Eu sou muito de etapas. Então, por exemplo, aquilo que eu estou tendo vontade de estudar, eu pego aquela época e estudo. E, então, por exemplo, agora eu estou estudando um pouco da logoterapia, depois eu quero estudar um pouco mais da TCC, aí eu quero voltar um pouco para as vertentes da TCC, na verdade, aí eu quero voltar um pouquinho para Reich para entender um pouco melhor a obra, até para poder conversar, não necessariamente usar, mas eu acho que é umas coisas bem legais que tem aí. Dito isso, só para a gente continuar aqui, alguém tinha levantado a mão. Quem que é esse ser? Eu. Diga. Tá me ouvindo direitinho? Lília, manda ver. Quando você falou, eu achei interessante quando vocês estavam falando das coraças, né? Isso lembra muito a autoscopia, né? Porque qual é a base da autoscopia, na verdade? É que o trauma ele fica marcado em alguma parte do corpo. Quando normalmente, vamos supor, você tem um estresse, você fica com uma tensão muscular ou você tem alguma disfunção no corpo. Se você pegar e você trabalhar a pessoa na hipnose nesse local, é incrível como vem o que originou aquilo ali. O fator desencadeante daquilo. É muito interessante. Entendeu? É uma técnica que eu gosto muito de usar em terapia. Sim. Às vezes você vai em regressão por emoção, ou vai, né? Que às vezes a pessoa ou vai conversar com a pessoa não sabe por quê e não resolve. E aí quando você vai para o local, eu normalmente eu gosto de trabalhar o local que a pessoa está sentindo mal-estar no corpo. Você vai para aquele local que a pessoa está com mal-estar, às vezes ela está com mal-estar, ela não sabe nem por quê. Se você trabalhar aquele local, vem na memória dela o que desencadeou aquilo nela. Ou seja, as memórias todas, elas ficam impregnadas no corpo. E aí, quando você trabalha a coraça, como o Irmo falou, né, que eu não estudei Reich. Quando você começa a trabalhar, que você faz o trabalho que ele faz, né, que solta as coraças, na verdade,
ele está liberando aquelas memórias. Ao liberar as memórias, a pessoa, vamos dizer assim, tem aquela situação transformada, ressignificada. Entendeu? Eu tenho vontade de estudar Reich para ver como essa associação, não sei se alguém trabalha, Reich com autoscopia, eu acho que deve ter muito a ver. Eu estudei mais a autoscopia, né? Para quem não sabe, a autoscopia é uma técnica onde você acessa a dor da pessoa, e tem formas, ela ficando pequenininha, através de câmera e tal, existem várias formas, conecta com aquela parte onde ela sente dor e busca o trauma que nessa linha terapêutica se diz que gerou aquela dor, tá? Aí, o ponto que, assim, a parte de autoscopia é muito uma linha terapêutica também, então também vai muito de como tu vai aplicar, mas a parte de soltar o corpo que melhora, eu tenho as minhas ressalvas. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos supor, aqui para exemplo, vamos supor que toda a questão emocional gera uma questão fisiológica e uma dor, um processo no corpo, ok? É como se eu vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, isso daqui é um peso de 5 quilos, eu faço assim e fico segurando ele. Deixa eu pegar aqui de uma forma que apareça no ângulo. Aqui assim. Fico segurando aqui, 5 quilos. Isso daqui vai gerar uma dor, um problema bem grande para mim, certo? Aí eu vou lá e tiro e relaxo meu braço. Melhorou, a dor sumiu. Aí eu vou lá e volto para isso. Aquela dor vai voltar. Para mim, esse peso de 5 quilos segurar é a parte emocional. Eu soltar o corpo alivia a tensão. É como se eu tivesse levantado o pininho da panela de pressão, joga aquilo para fora. Mas enquanto tu não olhar para a parte do corpo não, perdão, da emoção, aquilo não vai funcionar. E aí entra para mim o porquê, dependendo do caso, o remédio não resolve. Ele apenas apazigua o sintoma, tá? Então, você vai precisar ter ali um processo. Quer dizer que remédio não é útil? De forma alguma. Ele é imprescindível em muitos casos. Muitos casos. Mas não é através dele que muitas vezes vai vir a solução. Muitas vezes a solução vai vir através de você se conhecer melhor, trabalhar a tua história, trabalhar o teu presente, conseguir mudar teus hábitos, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Aí tu consegue evoluir, certo? Então, para mim, eu tenho essa ressalva na questão de soltar o corpo, e soltando o corpo, você ressignifica a memória. Tá? Para mim, é um passo muito grande. Porque, para mim, a ressignificação ela vai acontecer quando você tem uma ativação no córtex pré-frontal de associação e criação de padrão muito forte. É a famosa virada de chave. É onde a pessoa olha para uma perspectiva diferente. Não existe, falando de neurociência, do que a gente sabe até hoje, não existe virada de chave sem consciência. Para ter uma virada de chave, eu preciso ter atenção, eu preciso ter foco, eu preciso ter processamento ativo daquela informação. Então, se eu soltar meu corpo ressignifica alguma coisa, quer dizer que através de soltar o corpo, eu consigo ativar meu córtex pré-frontal, gerar uma releitura daquele momento, gerar uma nova série de padrões, uma nova forma de enxergar o mundo, e aquilo vira a chave e eu ressignifiquei. Só que eu mexer no corpo não vai gerar isso ativamente, conscientemente na pessoa. E inconscientemente você não vai conseguir ter essa ativação do córtex pré-frontal, tá? De uma forma tão ativa. Então eu tenho essa ressalva, para mim não é algo que traz um alívio muito grande, sem dúvidas, mas provavelmente não é algo daqui para frente foi, entendeu? Diga aí, irmão. Então, Luciano, só uma coisa. Quando você faz, que nem quando a pessoa está em transe, eu trabalho com a não verbal, tá? Então, quando a pessoa está em transe hipnótico e eu mexo numa couraça, por exemplo, uma couraça do pescoço, tá? E eu consigo que ela solte essa couraça, ela entra em processo cartático, na hora. E ela começa a se bater toda. Quando ela volta e você pergunta para ela o que foi, ela fala: eu lembrei disso, por causa disso. Por que ela se bate toda? Por que vem a catarse? Porque é uma maneira dela começar uma liberação, tá? Inclusive tem agora uma técnica que chama TRE, trauma, eu não sei o nome agora, mas ensina a pessoa a tremer. Na verdade, a pessoa vai tremendo até ela entrar em catarse sozinha. Mas quando ela volta, ela conseguiu acessar a memória.
E acessando a memória, ela acessou a memória do trauma que ela vivenciou, por exemplo, aos 5, 6 anos, mas com a mente atual, que tem muito mais bagagem. Então, ela consegue fazer essa conexão depois, não na hora, mas depois que passa o evento, ela fica... Eu falo que a hipnose não verbal é a terapia do boi, né? Do gado. Porque a pessoa vai lá, ela come, e depois ela vai ruminar o que ela comeu ali durante uma semana. Tanto é que o pé, muitas vezes, muda logo depois da sessão, mas o porquê mudou, a pessoa só vai descobrir no meio da semana. Daí ela me liga e diz, olha, mudou isso, isso, isso. Então, existe quando você altera muscularmente e profundamente, não é que você só alterou momentaneamente, né? Porque o trauma, para você criar uma memória muscular de um trauma, ele tem que ter intensidade, repetição e... Tem mais uma coisa. Intensidade, repetição... E daqui a pouco eu lembro, mas são 3 requisitos para formar isso muscularmente na pessoa. Se não tiver um dos 3, não forma, né? Eu até aqui no grupo tem uma pessoa que passou por um processo mais drástico e ela ganhou o pescoço. Mas por que ela ganhou o pescoço? Porque a repressão era tão grande que ela vivia com o ombro encolhido. Ela tinha medo, ela não punha a cabeça para fora, né? Depois do que ela vivenciou, o ombro ganhou o pescoço. E não só ganhou o pescoço, como ganhou força ativa, que você vê ela se manifestando 1000 vezes mais no grupo. Então, essa mudança muscular traz uma mudança de comportamento visível. Mas por quê? Também traz um processo de tomada de consciência, que é no córtex pré-frontal. Sim. Fez sentido? Sim, mas aí eu me expressei mal. Deixa eu corrigir minha fala. Quando eu falei de soltura muscular, para mim veio uma liberação miofacial, uma massagem. Tá? Então, tudo aquilo que eu expliquei nesse sentido. Por quê? Qual que é a diferença? Para mim, Luciano, isso é uma questão que eu criei, isso é uma visão minha. Existem 5 níveis para a pessoa conseguir resolver um problema dela, no nível emocional. 5 níveis que ela pode estar. O melhor obviamente, o 5º, é onde ela vai conseguir ter superado aquele problema de forma integral. O primeiro nível é que ela nem tem consciência que tem um problema. Ela sente ansiedade e nem sabe que está sentindo ansiedade. Segundo nível, ela tem consciência daquilo e sabe que pode resolver. Terceiro nível, ela descobre a causa daquilo, gatilhos, comportamentos, traumas, o que está gerando aquilo na vida dela, aprendizados e tudo mais. O quarto, ela consegue conviver com isso e falar a respeito, sem grande impacto emocional. Só que aquilo ainda é algo pesado para ela. O 5º nível é quando ela consegue olhar para aquilo, só que com leveza. Então, vamos supor uma ansiedade que tenha sido gerada por um trauma na infância de fazer uma apresentação na escola e aí todo mundo dando risada. Aí ele tem ansiedade quando vai se apresentar em público. Ele nem sabe que tem ansiedade, ele só se sente incomodado. Aí aqui ele tem noção de que ele tem uma ansiedade, isso é um processo que ele aprendeu ao longo da vida. Aqui ele tem noção de que foi na escola quando os amiguinhos deram risada. Aqui é quando ele chega e consegue falar assim, não, aconteceu e tá tudo bem. É o famoso, aconteceu, mas eu já superei, certo? Acontece muito, só que esse superei ele ainda é pesado, é algo doloroso para a pessoa, ela tem consciência ou não. E o 5º é quando ela consegue falar daquilo com uma leveza muito grande, como se quase se o problema não tivesse existido, ela tem consciência que o problema existiu, mas não colocou. Para mim, cada uma das etapas é uma virada de chave. Você pode virar a chave 1 por 1, você pode virar de 2 em 2, você pode virar todas as chaves de uma vez, certo? E aí, na minha visão terapêutica, o papel do terapeuta é conduzir o cliente por isso. A forma com que ele vai conduzir o cliente por isso, dando resultado e funcionando para a pessoa, pouco importa. Quando a gente fala da não verbal, apesar de não ser a linha que eu mais me apego, porque eu gosto de falar, e eu gosto de conversar, eu gosto de escutar a voz da pessoa. Então, a pessoa ficar quieta para mim é uma tortura. Eu falo, fala, filho de Deus, abre essa boca. Então, a não verbal já não vai muito contra a forma de eu me expressar, então acaba não sendo a minha prioridade. Já estudei muito pouco, novamente, não tenho nem 1/10 da bagagem que muitos do grupo têm.
Mas quando a gente fala de não verbal, para mim é uma das formas de você conduzir aqui. Porque o que acontece na não verbal que foge do meu exemplo? Justamente o que você citou. Você vai trazer uma emoção à tona. Se existe uma explicação científica ou não, se isso é placebo ou não, aí a gente entra em discussão até mesmo na hipnose. Pouco importa, a gente não sabe nem se é hipnose não é placebo, certo? Então você consegue trazer aquilo à tona e a partir disso a pessoa sozinha ou a pessoa com o terapeuta, dependendo de como for, vai trabalhar aquilo. E aí isso vai fazer com que ela suba nessa escala, conseguindo ter uma vida melhor, certo? Então, para mim, por isso, novamente, corrigindo, eu me expressei errado. Para mim, a entendido, quando eu falei assim, soltar no corpo, eu imaginei alguém botando o dedo assim e fazendo massagem, a pessoa chorando de dor, passando uma pomadinha e depois continuando a vida. Essa, para mim, por exemplo, eu acredito que você fazer uma massagem e soltar seguindo aquela linha de teoria. Caso exista uma questão no teu corpo que tenha sido consolidada ali, uma soltura muscular vai ajudar, mas não significa que vai resolver. E da mesma forma de que se eu usar, por exemplo, os óleos essenciais, não existem grandes estudos científicos a respeito, mas o óleo essencial X ajuda a controlar a ansiedade. Se ele realmente ajudar a controlar a ansiedade, seja por placebo ou não, ele não vai resolver a questão emocional. Ele vai ali controlar o teu corpo, perfeito. Certo? Qual que é o para ansiedade, Lili? Então, a grande sacada também, que você acabou de falar, é com relação ao efeito placebo. Quem estudou, não sei se você conhece a obra do Antônio Damasio. Sim, adoro ele. Então, o Antônio Damasio foi um dos primeiros a trazer emoção e sentimento para dentro da neurociência. Sim. Né? E quando ele fala de emoção, ele separa a emoção de sentimento e assim, as emoções, elas são microexpressões tão nítidas que elas formam um padrão. Né? Quem estudou depois mais foi aquele Atkinson, que monta a Light, que é baseado naquele Light to Me. Né? Então, essas microexpressões de nojo, de alegria, de tristeza, de raiva, a gente não consegue nem... A gente faz, ela tem, aí nosso cérebro registra que teve, e aí vem um sentimento atrelado àquilo. Sim. Reich trabalha exatamente nesse sentido. Ele trabalha a emoção do corpo, que dispara um sentimento, que entra em processo cartático, e aí começa todo um processo, né, de autoconhecimento, de trazer à tona o que está no inconsciente para o consciente. Exato. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito. Antônio Damasio, gente, apareceu o nome dele na capa, compre e lê. Mesmo que eu não conheça o livro, eu indico, porque eu não li nada ruim dele. E atualmente ele é um neurocientista, se não me falha a memória, ele ainda está vivo, ele já deve estar lá com seus 70 e poucos anos, tá? Se eu não me engano, não, ele está vivo, porque ele publicou um livro ano passado. Então deve estar vivo ainda. Acho que de lá para cá não deve ter mudado muita coisa, não. E tudo que ele fala, ele é extremamente bem reconhecido, com pontos, estudos muito fortes na área de emoção. Então, super recomendo. Tem dele o Andar Bêbado, é legal. O Erro de Descartes é legal. Ele normalmente pega uma parte filosófica, um conceito filosófico, e vai quebrando aquele conceito filosófico com a neurociência, trazendo um olhar diferente. Erro de Descartes é muito legal. Eu acho que é um dos mais conhecidos dele, vale super a pena ler. Tem o não sei o que Elástico também. Eu tenho uns 5, 6 livros dele aqui em casa. Ao Encontro com Spinoza também é muito bom. Encontro com Spinoza. Esse eu não li ainda, mas tenho vontade de ler. Então, ele é muito legal. Leiam, certo? Ronald voltou com mais uma pergunta. Ele falou assim, mas o placebo não poderia ser uma coisa boa também? Já ouvi falar sobre o conceito de placebo aberto e me parece bem a hipnose, certo? Placebo é o nome dado para aquilo que você não sabe por que aconteceu. Simples assim, tá? Placebo é tipo assim, eu dei uma coisa que não era para mudar nada, mudou tudo, e eu não sei por que aconteceu, então chama de placebo, certo? Foi basicamente isso que aconteceu. Ou seja, eu te dei uma pílula de açúcar e você se curou de uma doença que não tem correlação nenhuma com açúcar. Não tem uma explicação para aquilo.
Depois que o placebo foi começando a ser estudado, todo tratamento hoje ele tem que passar pelo crivo do placebo. Ou seja, ele precisa ter mais resultado do que o placebo. Se eu te der um remédio para depressão, ansiedade, dor no corpo, infecção, qualquer doença que seja, esse remédio tem que ser mais eficiente do que o placebo. Ou seja, dentro do meu estudo, eu vou pegar pessoas e vou dar o remédio real, e vou pegar pessoas e vou dar um remédio que é placebo, e nem a pessoa que está recebendo o remédio, nem o examinador vão saber quem que é quem, certo? Isso é o que quem está ali encabeçando vai chamar de grupo controle. É o grupo que, assim, esse daqui é o que era para acontecer naturalmente. Vamos comparar com ele e ver quão melhor desse grupo que era para acontecer naturalmente, o grupo controle, que tu tá. Então, o remédio tem que estar um a mais. E, às vezes, esse a mais é muito pouco, é tipo 2% a mais. Então, peraí, dentro da escala de possível erro de variação de pessoas, esse remédio não tem eficácia. E às vezes o placebo tem 2, 3% de eficácia e vai chegar o remédio que tem 80% de eficácia. Então, é um remédio que realmente tem um porquê dele existir. E é isso também se expande para o tratamento. Por isso que a TCC se prova ao longo do tempo, porque ela consegue passar por esse crivo e continuar evoluindo. E outras linhas terapêuticas têm uma dificuldade de passar por isso, até pela forma com que é conduzido. Então, não dá para ter tanto parâmetro, não dá para ser tão robotizado, tão padronizado, etc. Tal, certo? Então, o placebo é nesse sentido. Eu não sei porque acontece, mas acontece. O que é o placebo? A gente pode entrar numa discussão eterna aqui, que para mim até hoje não existe. Eu nunca vi algo que bate o martelo, certo? O placebo se parece muito com a hipnose? Sim, se você olhar para o quesito de que, normalmente, para o placebo funcionar, tem uma sugestão. O que é uma sugestão? Estou te dando esse remédio vai ter uma eficácia, porque ele é muito bom nesse tratamento. Então, a partir disso, vai gerar um processo de expectativa, um processo de crença, e tudo isso vai ajudar a pessoa a evoluir até, possivelmente, superar aquele problema dela, certo? Então, se o placebo é ou não é hipnose, é uma outra discussão, porque aí, para a gente decidir isso, a gente precisa saber duas coisas. O que é placebo e o que é hipnose. Nenhuma desses dois conceitos a gente tem consenso científico. Hipnose, cara, só não está categorizado, só não é regulamentado porque a gente não consegue definir o que é. O dia que a hipnose for descoberta exatamente o que é, vão regulamentar, tá? Hoje é uma coisa que não dá para ter um consenso. Existe alguma associação que é comportamento, estado, no estado. Existem 5 grandes teorias, dessas 5, 2 que realmente são importantes e que assim por diante. Então, nem hipnose a gente sabe o que é, não sabemos o que é placebo. Falar que uma coisa é outra é um achismo que faz sentido, tem lógica, mas não tem comprovação, certo? E placebo, de forma alguma, é negativo, tá? Todo o processo terapêutico se utiliza do placebo. Tá? A hora que você cria um contexto, a hora que a pessoa que se conecta contigo, tu tá se usando do placebo. Então, ele não é negativo. O efeito nocebo, que seria o placebo quando ele traz um prejuízo, é você achar que, por exemplo, eu chegar para ti e falar assim, ó, eu tenho uma boneca voodoo e a hora que eu furar, você vai sentir uma pontada no estômago. E eu comprei aquela boneca de ursinho e não sei nem o que é voodoo e falei isso para você e tu sentiu a pontada no abdômen. Isso daí é um efeito nocebo. Não tem motivo algum para você sentir ter aquele problema, mas aquele problema surge na tua vida através de expectativa, crença, sugestão e assim por diante. O efeito nocebo é muito ruim, porque digamos que é o placebo trabalhando contra você, tá? Mas o efeito placebo de forma alguma. Todo tratamento ele vai ter algum nível de placebo. Alguns mais, outros menos, certo? Mas todos eles vão ter um nível. Por isso que é usado o grupo de controle justamente para medir o quanto de placebo tal resultado tem, certo? E aí isso aí vai entrar até no emagrecimento. Tem alguns estudos que namoram falar que até o placebo vai servir para o emagrecimento, ou vai impactar algumas coisas nesse sentido. Não são tão evidentes, tão robustos, mas tem uns flashes ali nesse sentido. Muito interessante isso mesmo, né? O nocebo que você acabou de explicar. Não conhecia. Mas, Luciano, eu gostaria de, apesar de dizer, né, que nós estamos já meio no tempo, queria que você pudesse fechar aí para a gente, quem quiser ficar aí depois na nossa salinha aí, está convidado a ficar.
Olha essa Marcinha. Marcinha, eu já estourei meu tempo, Marcinha. Marcinha vai só dando. Show de bola. Ó, talvez, mas se a gente pode marcar o dia, aí eu faço, eu preparo um processozinho para vocês nesse sentido, mas hoje já estourei meu tempo e ainda tenho algumas coisas para fazer, inclusive jantar. Fechou? Pode ser? Deixo prometido aí, um dia que a gente falar e tiver um espaço, vocês me lembram mais cedo o que eu faço. Dito isso, pessoas do meu coração, quem aqui está presente ao vivo, certo? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo teu tempo. Espero de coração ter agregado um pouquinho que seja no teu dia, no teu conhecimento, na tua vida de alguma forma, certo? Para quem está escutando, da mesma forma, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por tirar um tempinho aí para escutar eu ficar falando. Espero que de alguma forma eu tenha agregado um pouquinho na tua vida e tenha feito diferença. Obviamente, reforçando o que eu já falei no começo, não existe verdade absoluta, tá? Apesar de isso ser uma verdade absoluta, né? Então, existem pouquíssimas verdades absolutas, vamos transformar assim. E eu não acredito que tudo que eu tenha dito aqui está 100% certo e contempla todos os âmbitos de todas as áreas. Aqui é um pouquinho da minha experiência, da minha visão de mundo, obviamente, e não é uma verdade que vá contra tudo e todos. Inclusive, adoro diálogo, então se tu tem uma visão diferente, entra no grupo, transmite a tua visão para a gente, para que assim a gente discuta, converse sobre e consiga ir evoluindo, cada um consigo, cada um um pouquinho, cada um pegando um pouquinho do outro e assim por diante. Dito isso, um beijão no coração para quem está aqui, uma ótima noite, um ótimo sono, para quem está escutando, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, não sei que horas que está escutando a gente. Beijão no coração, um forte abraço e até mais. Obrigado, Luciano, obrigado. Então, estamos encerrando aqui mais uma aula sensacional que tivemos, com bastante esclarecimento aí do nosso professor Luciano. E quero, então, lembrar a todos que entrem e sigam o nosso Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, a gente agradece aqui, primeiramente, ao nosso professor Luciano Garcia Júnior e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você também que está assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais e mais pessoas vão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!